Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, eu não consegui gravar pelo Zoom, deu um problema lá, então eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês do encontro, né, do nosso primeiro encontro ontem, do programa de emagrecimento definitivo rápido de 8 semanas, tá? E aí, pessoal, o que que eu quero colocar para vocês? A gente vai fazer isso por tópicos, a gente vai dividir isso por tópico nas 8 semanas, onde a gente vai agregando cada vez mais coisas para fazer com que a gente consiga resultados expressivos, né, e duradouros. Então, para ter resultados expressivos, isso é mais fácil, porque às vezes a gente pode entrar aí com uma suplementação, a gente pode entrar ali com alguns fitoterápicos, a gente vai tirar alguns alimentos tal, colocar outros alimentos para nutrir, você consegue resultados muito rápidos. Mas se você diminuir muitas calorias, diminuir muito a proteína, né, fazer uma restrição calórica muito grande, o que vai acontecer? Você vai acabar engordando de novo, como provavelmente aconteceu algumas vezes já aí no seu dia a dia, né? De algumas dietas que você possa ter feito. Então, o que é a nossa proposta aqui, pessoal? É fazer com que a gente desenvolva uma consciência sobre a alimentação, né? Não, o meu foco aqui não é ficar dando cardápio, tá? Por quê? Porque cardápio é assim, eu tenho que levar isso aqui certinho, ó. Hoje é 50 gramas disso, é 100 gramas disso, é 30 gramas disso, aí você vai e sai com os familiares e tal, vai para um restaurante, não tem metade daqueles alimentos da forma com que deveria ser feito, com sal bom, com azeite de oliva, porque mesmo que você pegue aquele vidrinho falando que tem azeite de oliva, ali tem óleo de soja, né? Não tem nada de azeite ali, na verdade, naqueles restaurantes. Então, pessoal, não adianta. Então, a partir do momento que você tiver conhecimento do que você pode comer, quanto você pode comer para ter resultados, né? Se eu abusei aqui, o que eu tenho que diminuir lá na frente para eu gerar um equilíbrio? Vai ter qualidade de vida, vai ter prazeres na alimentação, nós não vamos ser uma pessoa que vai restringir de tudo. Lógico, existem coisas que agora de início nós vamos ser um pouquinho chatos, tá? Lembrando que vocês têm 60 dias combinado comigo, são 8 semanas. E dentro dessas 8 semanas eu vou ser meio chato em algumas coisas de início, para quê? Para que vocês tenham resultado. Pessoal, não tem nada mais motivante do que você olhar no caso do emagrecimento aqui, de você subir numa balança e ver que está mais baixo. Né? Que você conseguiu emagrecer ali naquela semana, naqueles 15 dias, naquele mês, nesses 2 meses. Né? E isso é o que motiva você se sentir bem, se sentir feliz com o resultado. E aí fala, não volto mais àquela vida, porque eu tô sentindo, eu tô dormindo melhor, meu estômago melhorou, meu sono melhorou, nossa, minha pele, meu cabelo, minhas unhas, tudo melhorou. Eu vou voltar naquela vida, sendo que eu fiz uma mudança, que eu tô me sentindo bem, é saudável, eu não estou passando fome, porque em nenhum momento você vai passar fome. Na verdade, muitas vezes você vai comer mais do que você comia e vai emagrecer. Porque você vai colocar nutrientes que seu corpo vai saber utilizar eles, e não nutrientes que vai simplesmente transformar em glicose e acumular no seu corpo em forma de gordura. Tá? Então essa é a nossa proposta. Então a nossa proposta de hoje, nós temos aqui, uma lista aqui, ó. Isso aqui é tudo os nossos encontros, ó. Tem 16 páginas aqui, para os nossos encontros aqui. E hoje vocês já receberam lá, né, no nosso grupo do WhatsApp, que é todo o cronograma ali, mas eu vou dar uma explicada em algumas coisinhas para vocês da importância disso. E hoje nós vamos teclar duas coisas que são muito importantes. E por que eu coloquei ela no primeiro tema, no primeira reunião? Porque é o que vai dar resultado mais rápido. Tá? E resultado mais rápido anima. Imagina uma semana eu já perder 2, às vezes até 3 quilos em uma semana. Isso já não vai dar uma felicidade? Falei, puta, em uma semana eu consegui. Uma coisa que eu quero que vocês entendam: sempre o começo da perda de peso, quando a gente leva a sério o que vai ser passado aqui, né? Se você levar a sério, pessoal, e seguir o que eu vou passar aqui, não tem como. Você vai emagrecer e vai emagrecer bem. Vai emagrecer e você vai ficar impressionado com a mudança do seu corpo em 60 dias. Tá? Mas tem que ser, hoje eu vou dar uma fugidinha. Você já quebrou, tinha dado 10 passos para frente, uma fugidinha de nada, você deu 5, 6, 7, 8 passos para trás, ou seja, você voltou quase no início. Por quê? Porque o emagrecimento começa aqui, ó, na mudança de consciência, tá? Eu não consigo, então esse programa não é para você. Por quê? Porque tudo que eu vou passar aqui é possível. É possível porque muitas e muitas pessoas fazem isso de uma forma tranquila. Você não vai passar fome, você vai deixar de comer algumas besteiras. E agora a gente vai ser meio drástico no começo, porque para dar resultado. Então, a hora que a gente fala de inflamação, a gente vai trabalhar duas coisas hoje: inflamação e hidratação. Inflamação, pessoal, em primeiro lugar, inflamação te gera cansaço, inflamação te gera dores de uma forma generalizada,
Inflamação vai corroer seu corpo por dentro, então vai dar dores articulares, além das dores musculares. Vai te gerar um sono mal dormido, por quê? Porque se você está tenso por causa de processo inflamatório, muita tensão, alimentação errada, primeiro que você não vai dormir porque você tem que digerir aquele boi errado que você comeu à noite. E outro que você vai estar tenso, você não acha posição, você também não vai dormir direito. Uma boa noite de sono é excelente para emagrecer, tá? Noite de sono natural, sem medicamento. Medicamento engorda você, entenda isso, tá bom? Então você vai começar a perceber seu corpo transformar desde a primeira semana. Só que agora de início nós temos que ser rígido. Ah, eu estou fazendo uma alimentação anti-inflamatória. Ah, mas eu comi lá uma porcariazinha lá. Meu, você acabou de inflamar. E sabe onde que inflama primeiramente? Seus intestinos. Quando você inflama seu intestino ele manda para o seu corpo inteiro essa inflamação. Então, nessa primeira semana, eu conto com você, com a sua fidelidade, para você ser firme nessa decisão, tá? Vamos lá. 3 coisas, que parece que é pouquinho, mas isso aqui você vai ver que vai abranger mais de 50% das coisas que normalmente a gente come. 3 coisas que mais inflamam o meu corpo. Se você tirar, e eu preciso que você tire 100% essas 3 coisas aqui essa semana, você já vai perder peso e vai sentir, o seu nível, nos 2, 3 primeiros dias, você vai ter aquela carência, é a droga. Você vai ter aquela carência, vai bater um certo desespero, aguenta firme. 6, 7 dias depois, seu corpo já tá falando, meu, não preciso dessa porcaria. Já vai começar a pensar dessa forma, não tô tanta necessidade mais. Fora a sensação de energia que você vai estar começando a ganhar. Quais são esses 3 alimentos? Açúcar. Então, pessoal, essa semana esquece de açúcar. Tá bom? O que você pode usar para adoçar alguma coisa? Vou tomar um cafezinho de manhã. Se você conseguir tomar o cafezinho preto, maravilhoso, sem açúcar, maravilhoso. Mas, putz, Everton, eu não consigo. Eu vou dar 2 possibilidades aqui para você, tá? Uma se chama eritritol, que ele tem quase 0 calorias e ele não dá pico de insulina, então não vai desenvolver ali uma tendência de você desenvolver uma diabetes ou de acumular gordura. Então, eritritol. A dica é, eritritol para coisas quentes, ele vai muito bem, tá? Eritritol para coisas quentes, ele vai muito bem. E a outra, que seria o meu top, que eu prefiro, é a estévia, porque a estévia é retirada de uma planta, tá? Então a estévia seria legal, só que quando você for comprar, cuidado, porque às vezes você compra lá com estévia, o resto é tudo sucralose, todos aqueles outros adoçantes que são veneno, tá? Então você vai ver lá, 100% estévia. Esse pode, só que a estévia ela só fica legal nos líquidos gelados, tá? Coisas para você cozinhar, para você colocar num cafezinho quente, o gosto dele não é tão legal. No gelado ele é como se fosse um açúcar normal, fica delicioso e você vai usar minúsculo a quantidade. Por quê? Porque a estévia adoça 10 vezes mais que o açúcar. Você entendeu? O eritritol ele adoça 60% equivalente ao açúcar. Então, por exemplo, se você coloca uma colherzinha de açúcar, você vai ter que colocar uma colherzinha e meia de eritritol para ter a mesma equivalência. Isso nos quentes, tá? Ah, eu vou fazer um bolo de aveia, uma banana e tudo mais, tal. Beleza, isso aí ainda dá para fazer, né? Você não está usando açúcar, você não está usando farinha de trigo e tudo mais. Beleza, e tem que colocar um pouquinho de açúcar naquele bolo que você está fazendo. Eritritol. Só que lembrando que se você usava 3 colheres de sopa, você vai ter que colocar 4 colheres e meia para dar a mesma equivalência. Já o xilitol, a estévia, ele adoça 10 vezes mais. Então se você usava uma colher de sopa de açúcar para aquele seu suco de limão, você vai usar a pontinha da colher e vai misturar. Ele já adoça a mesma coisa daquela colher de açúcar. E é basicamente 0 calorias. E não dá pico de insulina, não é inflamatório. Por quê? Porque o açúcar é altamente inflamatório. Açúcar é alimento do câncer. Entenda isso. O principal alimento do câncer é açúcar. Já mostraram estudos de pessoas com câncer que cortaram açúcar e basicamente zeraram o carboidrato. Porque o carboidrato vai se transformar em glicose e vai transformar em açúcar. O câncer morre de fome. Ele vai diminuindo a célula dele e morre de fome. Porque ele não se alimenta da proteína, ele se alimenta do carboidrato. Tá? E açúcar é carboidrato. Então, primeiro alimento, açúcar. E dentro desse alimento, dentro dessa lista, eu já passei para vocês, já está aí no grupo, tem lá do açúcar. Açúcar branco, mascavo, demerara, é açúcar, pessoal, tá? Mel também, né? Não vai ser interessante a gente usar ele agora, tá? Por quê? Porque a gente quer baixar calorias. E o mel tem muita caloria, apesar de ele ser muito melhor que o açúcar branco, não tem nem comparação.
mas a gente vai diminuir calorias. Esse é o intuito. A gente tem que é cálculo matemático também, tá? Xaropes, né, de milho, essas coisas erradas que tem também, aquelas coisas de glicose, refrigerante, suco de caixinha, bolo, biscoito, doce em geral. Ah, eu comi 3 bolachinhas, água e sal. Pessoal, 3 bolachinhas, água e sal é meio prato de comida, pra você ter uma noção. Parece que não é nada, né? Mas 3 bolachinhas ali tem trigo que vai te inflamar, tem açúcar, tem saldo ruim. Saldo ruim te incha, glúten te inflama e açúcar, excesso de caloria. Mesmo a bolachinha água e sal que fala ali. Tá? Ele contém sim, e fora conservante, e fora um monte de outras coisas. Tá? Esquece bolachinha, água e sal. Isso é para enganar a trouxa, desculpa. Tá? É a mesma coisa, aquelas trocas que a gente faz. Ah, não, eu não vou fazer, não vou comer, não sei o que, eu vou fazer uma tapioca de manhã. É a única coisa que é tapioca que ela não tem glúten. É a única coisa, mas é quase nada de nutriente. Tem caloria pra caramba também. Tá, falar que é um alimento saudável? Não, é só balela para dizer que eu me alimento bem ali. Não, não é, tá bom? Então, todas essas coisas aí, suco de caixinha, bolo, biscoito, né? Ah, vou comer um chocolate. Beleza, chocolate 100%, ou 90% ou 100%. Aí você pode comer um pedacinho ali sem problema nenhum, porque ali é rico em antioxidante. Ali é interessante, é rico em magnésio e é rico em antioxidante. Aí você pode. Mas você quer o quê? Você quer aquela barrinha de chocolate do mercado, né? Que ali é gordura hidrogenada. Quando ainda você não está comprando um negócio que parece toda uma coisa de chocolate em fora, né? na embalagem está escrito lá, sabor chocolate. Ou seja, aquilo não tem zero de chocolate, é 100% de açúcar e gordura hidrogenada. E um sabor, à base de corante, de chocolate. A maior parte dos chocolates que você está encontrando hoje, se você ler lá, é sabor chocolate, não é mais chocolate. Tá? Você quer chocolate bom? Você vai ter que ir nessas lojas que vendem esses chocolates de melhor qualidade. Copenhague, a Asp, a Cacau Show e pegar, falar, quero de 90, 100%. Ah, mas ele é mais amargo. É, seu paladar vai ter que ir mudando algumas coisas, tá? Primeiro alimento, açúcar. Essa semana, meu, esquece. Esquece. Ah, mas eu tomei só não é nem um pouquinho. Esquece. Eritritol ou stevia. Beleza? Segundo alimento, glúten. Então, farinha de trigo, pãozinho, bolo. Ah, eu compro aqueles temperos prontos. Meu, joga fora isso, pelo amor de Deus, tá? Ah, eu compro aqueles quinor, aquelas coisas. Meu, ali é tudo cheio de glúten. Tem um monte de coisas enlatadas que você vai olhar lá, contém glúten, isso aqui eu não vou comer. Inclusive aveia. Você encontra aveia no mercado que tem glúten e você encontra aveia no mercado que não tem glúten. Tem que olhar a caixinha. Tá? Por quê? Porque nós temos que desinflamar. Nosso intuito essa semana é começar o processo de desinflamação. Nós vamos insistir isso por mais algumas semanas. Mas essa semana a gente tem que começar a desinflamar você. A partir do momento que você desinflama, você desincha. A inflamação faz com que retenha líquido. Aí você sobe na balança, você está pesado, você está gordo. Mas muitas vezes isso aí é retenção líquida. Então nós vamos desinflamar, fazendo com que o seu corpo já tenha mais energia, que você se sinta melhor, mais animado, com mais disposição, até porque vai ter encontros nossos que a gente vai falar de atividade física, tá? Aí você está totalmente desanimado, sem energia, sem motivação, não dá, né? Então se eu corrigir isso primeiro, é mais fácil depois de eu colocar você numa atividade física. E aí eu vou orientar qual atividade física é melhor para emagrecer, tá? É um conjunto ali, é uma variação. Às vezes as pessoas estão fazendo coisas erradas que não é o que emagrece não, tá? Mas isso temos um dia só para a gente falar disso. E aí, pessoal, então o glúten, tudo que você vê que tem glúten ali, olha na etiqueta ali, tem glúten, não come. Por quê? Porque a gente já vai desinchar. Meu, pega a pessoa que tem a doença, né, tem abstinência, né, tem intolerância ao glúten, e ela tem que zerar, porque às vezes tem pessoas que às vezes usa o glúten e passa muito mal. Né? Ah, mas eu não tenho intolerância ao glúten. Tudo bem, mas o glúten para o seu intestino ele não faz bem, ele vai te inflamar. Mesmo que você não tenha intolerância, falar que ele vai fazer bem, não, ele vai te engordar, tá? Então, tem pessoas que às vezes param o glúten, pessoal, em 2, 3 meses a gente olha, parece até que tá doente, que emagrece de uma forma só de cortar o glúten. Às vezes a pessoa tá comendo o dobro do que comia de outras coisas, mas só de cortar o glúten, às vezes a pessoa às vezes fica parecendo até doente, tanto que emagrece. Só que tá com energia, tá com disposição. O que que ela tava ali? Inchada. Então aquela corpo inchado, ah, está bonita, tá gordo, né? Antigamente você encontrava as pessoas mais de idade falando, nossa, você tá bonito, você tá gordo, né? Gordura antigamente era característica de saúde. A gente sabe que não é, não tem nem um pouquinho a ver. Isso aí, tá? Então retirar glúten também. Então, açúcar e glúten. E o terceiro, que aí vai pegar no calo de muita gente, leite e derivados. Leite é para bezerro, não é para você.
Para você é o leite da sua mãe, que foi até um tempo depois que você começou a comer, tá? E que nesse prazo de 6 meses, 1 ano que você tomou de leite ali né, da sua mãe, você engordou 4, 5, 6 quilos. Um bezerro em 1 ano engorda 40, 50, 100 quilos em 1 ano ou mais. Tá? É voltado para a estrutura do bezerro, não é voltado para a sua estrutura. Mexe com toda a sua parte hormonal, vai te inflamar pra caramba. E aí você fala assim: "Ah, mas eu vou tomar leite sem lactose". Lactose é o açúcar do leite, tá? Mas quem inflama, a não ser que você tenha intolerância também à lactose, seu corpo não produz uma enzima chamada lactase, a gente vai entrar, o que mais inflama no leite? Não é a lactose tanto, é a caseína. E a caseína não dá para tirar, tá? Então você vai estar inflamado pra caramba. Leite não é para você. Leite e derivados. Então leite, queijos. Everton, os queijos, tá assim. Agora os queijos. A gente vai voltar depois. É só essa semana. Aguenta. Depois você vai voltar com uma ricota. Você vai voltar com algumas coisinhas que dá para fazer uma coisa saudável sem aquela quantidade de gordura, sem um monte de outras coisas, tá? A gente vai voltar. Mas essa semana segue para mim, tá? Segue firme comigo para valer a pena o investimento que você fez e para eu te provar que você pode transformar a sua vida, uma vida muito melhor, sem dor, com muito mais qualidade de vida e além de olhar para você e gostar do que você vai estar vendo, tá bom? Me dá essa semana. Então, leite derivado. Então, requeijão, esquece. Ah, mas o meu é light, pior ainda, tá? Esquece, esquece. E até mesmo, pessoal, a gente até libera aqui um pouquinho a manteiga, mas a manteiga ela tem a lactose nela, né? Mas ainda tudo bem. Por que eu tô falando da manteiga agora? Porque você vai excluir a margarina do seu café da manhã, tá? A margarina você joga fora. E outras coisas que se inflamam muito o nosso corpo. Então, além dessas 3 coisas, talvez, agora que eu vou falar para vocês, talvez, eu tenho quase certeza que você tem e você usa na sua casa, que são os óleos de soja, milho, girassol ou canola. Esses 4 óleos vegetais são ricos em ômega 6. Você sabe que a gente vai falar de ômega 3 mais pra frente também. Ômega 3 ele é antioxidante. Ele é ótimo para o seu corpo. Seu corpo usa aquilo lá, é bom para sua cabeça, é bom para seu coração, seu cérebro, sua memória, para suas mitocôndrias, para ajudar na produção de hormônios do seu corpo. Ômega 3 é maravilhoso para desentupir seus vasos, para desinflamar seu corpo. Só que ele tem um irmão dele que se chama ômega 6. O ômega 6 é altamente inflamatório, ou seja, ele faz o efeito contrário ao ômega 3. E aí o que acontece? Ele vai inflamar seu corpo e você vai engordar. E sabe quem que é rico em ômega 6? Óleo de soja, milho, girassol e canola. Então esses óleos, esquece. Eu se fosse você, se eu gostasse de você mesmo e gostasse das pessoas que moram comigo, eu jogaria no lixo já esses óleos de soja. Tá? Soja, milho, girassol e canola. Mas o que eu vou usar então? Então eu vou falar o primeiro, o que seria o menos indicado, mas que já é muito melhor do que esses 3 aí. Banha de porco. Banha de porco é muito melhor que esses 4 óleos que eu citei para vocês. Putz, Everton, mas eu quero melhorar um pouco mais. Então tá, você vai pro óleo de coco. Óleo de coco você já tá num top. Tá num top. Tá? Posso usar azeite de oliva? Sim, extra virgem, de vidro escuro. Perfeito, pode usar também. Tá? Então o que você vai fazer? Pessoal, você sabe que o azeite hoje está uma coisa de milionário, né? O azeite está um valor absurdo aí. Mas é porque a gente utiliza uma quantidade exorbitante também dele. O azeite é um alimento saudável. Você poderia consumir uma quantidade grande dele, só que a gente tem que lembrar que a gente está pensando em emagrecer. E azeite é óleo, é gordura. Então a gente tem que pensar que ele tem calorias, mais calorias do que a comida, que o carboidrato, a proteína, ali ele tem mais que o dobro de calorias. Então se eu jogo, por exemplo, um fio de azeite na panela, ali já tem umas 70, 80 calorias. Um fio razoável, ali de 70, 80 calorias. Eu dou uma boa jogada, eu gosto de jogar bastante para fritar, já tem 100, 150 calorias. E se você vai fazer isso no almoço, na janta, mais no arroz, mais no feijão, pronto, já foi 600, 700 calorias. E o que acontece? Calcula isso no mês quanto que dá. Tá? Só do azeite de oliva vai dar uns 2 quilos a menos no mês. Só no azeite de oliva. Então qual que fica a minha dica para você? Ou você vai comprar aquele... Tem uns vidrinhos de azeite de oliva em spray. Ele é mais caro? É. Mas existe um cálculo que a gente faz que na verdade ele é mais barato. Eu tenho 2 propostas para vocês. Ou você compra esse pronto, se você acha mais prático. Sabe por quê? Porque uma espirradinha que você der ali para untar a panela ali, ele só vai gastar 10% do que se você jogasse um fio de azeite ali. Ou seja, se você paga hoje R$40, meio litro de azeite de oliva, aquele vidrinho tem 250, eu acho, ou 300 ml. Só que a quantidade que você vai usar vai durar quase que o dobro de quando você compra o azeite de oliva lá. Tá? Vai em cima da salada,
é uma espirra, um sprayzinho assim, é o suficiente. Inclusive na sua salada, pessoal, eu vou pedir que você, essa semana principalmente, tempere mais com limão. Porque ele é basicamente 0 calorias, ele vai dar um saborzinho também. Sal, vamos tentar tirar aquele sal fino. Você vai entrar com sal marinho ou sal rosa, tá? E pequena quantidade. Por quê? Porque sal incha, sal retém líquido e eu quero desinchar você, tá bom? Então fica a dica também do sal essa semana. A gente vai falar daqui a pouco sobre alimentação. Então, pessoal, a gente vai estar fazendo essas mudanças. O sprayzinho ali, você vai colocar muito menos calorias. Se lá dava 80, aqui vai dar 8 ou 10 só. Calcula isso no mês. Você tá entendendo? Você vai usar o azeitinho para dar aquela fritadinha básica, fazer seu ovo e tudo mais, mas não vai usar mais aquilo lá. Eu comprei na Shopee, custa 10 reais, alguns sprayzinhos que você vai preenchendo. Você comprou azeite normal, você vai preenchendo ali. E aí você aperta aqui, ele dá uma espirradinha de nada. É muito menos concentração que você vai ter ali. Então, excelente, tá? Vale muito a pena. É uma dica para você diminuir calorias aí nesse quesito aí, principalmente agora nesse início. Tudo certo até aí? Tá, vamos lá para alimentação. Então, ó, açúcar, tudo que tiver açúcar, glúten e leite e derivados. Uma semana, pessoal. Dá para viver. Uma semana, não vai morrer por isso. Tá bom? Então vamos lá. Que mais? Ah, mas o que eu vou tomar de café da manhã? Tá, como que era café da manhã dos antigos? Porque você sabe que o café da manhã nosso é medonho, né? Café com leite. Leite é altamente inflamatório e normalmente o café com leite ainda vai a colher de açúcar, que é altamente calórico, 0 calorias e inflamatório. Pronto, acabei de ferrar isso já com o meu corpo, tá? Aí o que acontece? Aí eu vou comer um pãozinho, farinha de trigo, branca, e aí muitas vezes eu ainda passo margarina que tem uma molécula de diferença de um plástico, ou seja, veneno. E aí quando eu melhoro um pouquinho, eu coloco uma fatia de queijo branco, que é derivado do leite, que é altamente alergênico, inflamatório. Ou às vezes eu uso requeijão, que é um veneno também, uma pasta medonha, aquilo lá. Ou seja, o que você comeu de bom no seu café da manhã? Aí você não sabe porque à tarde você está cansado. Você está entendendo como funciona? Então, pessoal, a gente tem que fazer algumas mudanças. O que seus avós, bisavós comiam de manhã? Normalmente não chegava e não se alimentava, ou fazia uns 2, 3 ovos fritos ali na banha de porco ali, né? Ou comia um arroz ali com feijão de manhã, um pedaço de carne que estava desde ontem lá, um frango, alguma coisa assim. Era isso que eles comiam. Trabalhava o dia inteiro no pesado, chegava à tarde e ainda tinha energia para brincar com os filhos. E você hoje, como que tá? Né? É coisa de se pensar. Sabe por que eu tô cansado? Porque às 7 horas da manhã que eu devia ter nutrido o meu corpo com nutrientes para me dar energia, eu ferrei com ele colocando alimentos que acabam com o meu pâncreas, porque faz com que o meu pâncreas trabalhe demais, dê pico de insulina, ajuda a aumentar a diabetes, está aumentando a diabetes no mundo, a obesidade e diabetes está, inclusive existe uma nova doença hoje chamada diabesidade, tá? Que é a soma da diabetes com a obesidade, uma caminha junto com a outra. A partir do momento que se você tem diabetes, se você está assistindo aqui, se você tem diabetes, pode saber, daqui 60 dias você não tem mais diabetes. Se for tipo 2, você não tem mais diabetes. Tipo 1 é diferente, né? Seu corpo não produz insulina, você tem que tomar. Agora, se é tipo 2, se você seguir o que eu estou passando para você, daqui 2 meses você não tem diabetes mais. Acabou a aplicação de insulina, acabou metformina, não precisa. Porque diabetes tipo 2 é uma doença nutricional. Se você tem hemorroidas, daqui 2 meses você não tem mais hemorroida. Ah, tava para ir para cirurgia, não vai precisar ir mais. Tá? Então, além de emagrecer, todos os outros benefícios que vão vir para você. Diabetes, pessoal, corrói você por dentro. Destrói você por dentro. Então, vamos lá. Já tiramos essas 3 coisas. O que nós vamos comer na alimentação? A gente vai começar a colocar uma dietinha para vocês, exemplos de dieta com baixa caloria e baixo carboidrato nessa primeira semana. Então tá entrando quase como se fosse uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica. Dieta cetogênica é uma dieta que quase não tem basicamente carboidrato, tá? Mas eu preciso de carboidrato para ter energia. Deixa eu falar uma coisa para você. Primeiramente, o carboidrato, de primeiro momento, ele tira energia, na verdade. Dependendo do carboidrato, ele te dá picos de energia, só que porque o pâncreas cansou demais, depois ele vai transformar em glicose e tudo mais, e aí no fim ele vai acabar no final do dia tirando mais sua energia, tá? Então a gente tem carboidratos de ação rápida e tem um carboidrato de ação lenta, né? Os low carbs e os carboidratos de ação rápida. Como a gente está focado aqui agora na perda de peso, nós vamos focar na dieta low carb. Inclusive eu vou colocar para vocês aqui um dos meus livros de presente, que é alimentação low carb. Lá tem um monte de dicas para vocês. Lógico, de início a gente não vai focar só na diminuição do carboidrato, mas também em cálculos calóricos de diminuir essas calorias, tá? A gente quer perder peso, tá? Não adianta assim, eu tirei o carboidrato, mas coloquei um monte de outras coisas ali que deu 3 vezes mais as calorias.
É cálculo matemático também. Se você tem uma taxa de metabolismo basal, ou seja, seu corpo consome 1.500 calorias por dia, se você consumir 2.000 por dia, você vai engordar. É simples assim. Quando a gente for para atividade física, aí a gente vai acelerar esse metabolismo, se a gente fizer outras coisas, a gente vai acelerar esse metabolismo, aí você pode comer mais e aí ele vai continuar emagrecendo. Mas agora a gente tem que pensar nisso. Menos calorias e essa semana quase zero carboidrato. Eu vou, nessa lista que eu já passei aqui no grupo, ela já tem alguns exemplos de dieta, de café da manhã, aí tem lanche da manhã. Eu não estou acostumado a comer lanche da manhã. Tá bom, pula ele. Ótimo, menos calorias. Tá? Aí almoço, lanche da tarde, jantar. E ainda toma um chazinho antes de dormir, porque essa estratégia com o chá também a gente vai usar no processo diurético, tá? Que também está escrito aí. A gente vai usar principalmente a cavalinha, o hibisco, tem alguns chás aí que vão fazer com que você dê aquela desinchada, ok? Então o que vai ser a diferença da nossa alimentação? Vamos imaginar assim, eu não coloquei arroz aí, eu coloquei mais verdura, salada e tudo mais. Começa sempre o seu prato só pela salada. Só pela salada. Faz ele um belo de um prato, capricha, dentro daquilo que você gosta, capricha. Eu coloquei alguns exemplos aí. E aí você vai temperar principalmente com pouco sal e um limãozinho. Se precisar do azeite, você dá aquela espirradinha. Tss, tss. Não vai ficar jogando aquela quantidade, que só ali tem mais caloria que o seu prato inteiro. Tá? A gente tem que pensar nisso agora. Então, uma espirradinha ou o limãozinho com um pouquinho de sal. Né? Eu quero jogar um orégano por cima. Beleza, o orégano é maravilhoso também. Tá? Essa é a nossa dica aí. Come todo o prato de salada, só ele primeiro. Tá bom, acabei o prato de salada, agora eu vou comer a proteína. E a proteína, se você está acostumado, por exemplo, a comer um bifinho, você vai comer pelo menos um bifinho e meio. Ou pode até chegar a 2 bifinhos no almoço e no jantar. Tá? Porque nós vamos ter que aumentar a quantidade de proteína para eu manter o seu metabolismo ativo. Porque se eu diminuo muito a proteína, você perde massa muscular. Se perder massa muscular, você engorda de novo depois. Até mais do que você estava. Então eu preciso bater uma meta de proteína. Então, se era um bifinho de 100 gramas mais ou menos, pelo menos um bife e meio a 2 bifes. Então pode ser frango, pode ser uma carne vermelha magra, pode ser um filé de frango, pode ser uma coxa e sobrecoxa desossada, só que tira a pele, sem problema. Pode ser um peixe, belezinha também, tá? Mas eu vou ter que comer nessas duas alimentações, almoço e jantar, pelo menos um bife e meio a 2 bifes ali, combinado? E aí, se sobrou um pouquinho de fome, aí você vai pegar os legumes, que ali tem alguns exemplos ali. Em último caso, um arrozinho, um pouquinho de arrozinho integral ou uma batata. Nesse momento, pessoal, se você for diabético, você pode comer uma porção pequena de batata doce. Se você não é diabético, pode ser a batata inglesa, tá bom? Mas se você quer melhorar mais ainda, porque tem muito menos carboidrato nisso, uma abóbora seria bem interessante, tá? Alguns pedaços de abóbora ali, né, cozida para você usar como carboidrato. Ele tem muito menos carboidrato que arroz. Você tem uma noção? Se você consumir 50 gramas de arroz, você pode consumir na mesma por carboidrato, você pode consumir até quase 120 gramas de abóbora, que ainda vai ser mais benéfico do que os 50 gramas do arroz. Tá? Então você tem essa opção. Um arroz integral, pouquinho, porque você já comeu um pratão de salada, já comi um bife e meio, que às vezes, Arthur, não, já comi o bife, para mim já é o suficiente, já estou estufado. Para ali. Já tá maravilhoso. Aí você vai ter mais resultado ainda essa primeira semana. Não é que nós vamos ficar sem carboidrato o tempo todo, pessoal. Nós estamos, agora é o começo. Agora é o início, o start que a gente está dando para você ter resultados bons, para você começar a se animar com o resultado. E aí a gente vai ajustando depois. Agora vamos colocar um carboidratinho? Agora vamos colocar isso aqui? É gradativo, é um processo. Você tem 60 dias. Confie em mim. Eu garanto para você que você vai ter um resultado que você vai ficar impressionado. Mas confie em mim, tá? Tudo certo então na nossa alimentação? Agora nós vamos falar de água. Água, pessoal. Meta, coloca aí, se vira nos 30, porque a água é treino. 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Tem que bater isso. Então você tem aquela garrafinha de meio litro, 5 a 6 por dia. Então você vai acordar e já vai tomar um copo de água. E aí você vai tomar seu café, depois você vai tomar água. Chega no almoço, para. Durante as alimentações não se bebe líquido nenhum, porque ele dilui o suco gástrico, faz com que você não digira direito e você vai acumular isso tudo, além de ficar estufado, empantufado. Durante o almoço e jantar não se toma líquido, combinado? 0. 20 minutos antes do almoço, beleza. 20 minutos depois do almoço, beleza. Isso é a mesma coisa no jantar. Fora isso, entre as alimentações,
garrafinha de água o tempo todo com você. É costume, vai acostumando. Você tem que bater 2,5 litros, 3 litros de água para mim por dia. A água, ela vai desintoxicar seu corpo. Nós estamos entrando num processo de desinflamação. Nesse processo de desinflamação, vai ficar toxinas no seu corpo. A água vai limpar. Fazendo o quê? Que as células comecem a se ativar. Depois a gente vai ter encontros onde a gente vai falar do jejum intermitente. Que a gente vai limpar seu corpo. Eu vou tirar toda quanto é porcaria do seu corpo. E o jejum intermitente é ótimo, porque ele entra num negócio chamado autofagia. As células que tem ali vão comer a sujeira que tem ali para fazer com que suas células fiquem todas renovadas, brilhantes, fiquem com energia. E aí você vai conseguir sentir uma energia que você não sente. Tá? Então, eu preciso que você beba água. E eu ainda não tô falando de qual água que você vai beber. Pega a água aí que você tiver, tá? Porque a gente vai ter um vídeo depois só falando de água. A água não é qualquer água, sabia? Sabia que tem água que você está tomando que está te envelhecendo? E tem água que você está tomando que está deixando você cada vez mais jovem, está prevenindo doenças ou tratando doenças? Então, mas a gente vai ter um vídeo só falando de água durante esse processo nosso aqui. A água é vida. A água é vida, mas se você souber a água que você está tomando, você coloca uma qualidade de vida muito melhor, tá? E aí eu vou dar umas dicas para vocês aí, tá bom? Vai ter um vídeo só falando sobre água. A água, eu poderia passar 2 horas aqui falando só de água para vocês. A água não é só essa coisa que você toma da torneira não, cheia de cloro com pH de 6.9, 7.0. É água ácida, tá? É água, a gente vai tomar uma água de 8, 9, 10 de pH. É a água que vai alcalinizar seu corpo, vai fazer com que seu corpo tenha vida, tenha brilho, sua pele, seu cabelo, sua unha vai mudar completamente bebendo água. Tá? A gente vai ter vídeos só de suplementação, vídeos só de probióticos, vídeos só de fitoterapia. Então a gente vai ter muita coisa aqui, tá bom? Então fica a dica para vocês. Tudo certo para hoje então? Começando hoje, só quero mais uma coisa de vocês. Pessoal, hoje, termina de assistir o vídeo. No caso, por exemplo, se você estiver assistindo o vídeo hoje à noite, então você vai fazer isso amanhã cedo. Quero seu peso, anota aí seu peso quanto tá. E eu quero 2 medidas. Aqui a gente só tá com mulher, então é 2 medidas. Eu quero quadril, a parte mais larga do seu quadril. Anota ali, tal data, tantos centímetros. E na parte do seu umbigo, bem no seu umbigo, na altura do seu umbigo, você mede também ali. Eu quero que você anote ali. Daqui 1 mês a gente vai ver de novo, daqui 2 meses a gente vai ver de novo. Então preciso que você anote isso, pra gente ter parâmetros de perda. Tá bom? Tudo certo? Lembrando que vocês já receberam isso aqui aí no grupo, tá? Eu vou estar colocando, se você está acabando de assistir o vídeo é porque eu também coloquei o vídeo aqui para você. E durante a semana eu vou estar colocando algumas coisas para você também. Para você que é desesperado por pão, apesar que essa semana a gente vai estar tentando focar em não comer carboidrato, mas eu vou colocar também, talvez semana que vem, algumas receitas para vocês de coisas saudáveis, que não contém glúten, que não é inflamatório e que você vai poder comer, tá? Algumas dicas interessantes. Um pão, por exemplo, de pão de proteico, né? Que é um pão ali que a gente utiliza o peito de frango desfiado, um pão de farinhas sem glúten, né? Então tem bastante coisa que a gente pode estar agregando para vocês aqui. E até mesmo depois os docinhos saudáveis, onde você vai poder comer sem peso nenhum na consciência e ainda vai estar aumentando a proteína do seu corpo. Mas isso fica para um próximo dia, tá bom? Conto com vocês, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Grande abraço.